Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, ainda longe de Brasília, ia pegar a estrada hoje cedo, acabou não dando certo. Vamos amanhã de manhã, tô com saudade do meu estúdio, saudade dos meus vídeos elaborados, voltar a trabalhar de casa, tá? Bom, antes de trazer notícias do Vasco, agora eu vou fazer assim. Como eu tô fora do meu estúdio, eu vou gravar em célula. Não vou gravar sentado, igual eu tava fazendo, não é minha pegada, cara. Vamos bater no papo, eu vou pegando as notícias e vou gravando essas notícias em célula e vou montando o vídeo, que aí assim vai ficar bem bacana, tá? Antes de trazer a primeira notícia, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, a 1xBet é a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Data FIFA, cuidado com Data FIFA. Vai com stakes, entradas mais baixas, porque Data FIFA é a casa do imponderável, né? Então, eu devo fazer uma duplinha, estou estudando aqui para ver se eu coloco em 2 jogos. Primeiro, Portugal e Croácia, para sair mais de um gol nesse jogo. E segundo, lá, a Sérvia, que não é uma seleção fraca, tá? Dá trabalho, contra a Espanha, que para mim é uma das melhores aí, né? Então, dupla chance Espanha. Estou pensando em fazer esse bilhete. Se você quiser fazer também, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, o primeiro tópico, ou o primeiro corte, trecho desse vídeo, nós vamos falar dessa polêmica aí envolvendo o John Textor, mais uma vez esse boca aberta falando da SAF do Vasco, e o Pedrinho que respondeu ao John Textor, tá? O que está pegando? O que está acontecendo? Houve uma reunião na CBF, de várias reuniões que vão acontecer, e que foram discutidas vários temas e assuntos, e um deles o fair play financeiro. Não quero ser hipócrita aqui para detonar o texto com relação ao fair play financeiro. Quero lembrar vocês que antes, né, que o Urubu estava aí nadando de braçada, ninguém estava falando de fair play financeiro. De repente o Botafogo começou a montar um timaço, agora tá o tal do Mauro César, não para de falar do fair play financeiro. A Flapress está desesperado, porque vê que o Botafogo já está melhor do que o time do Flamengo, né? A Globo, todo mundo aí preocupado com o fair play financeiro. Ninguém estava preocupado com isso. Aí fizeram uma reunião para discutir isso na CBF. Tá, beleza. Alguns representantes de clubes foram a essa reunião. O CEO do Vasco esteve, o Amadeu, esteve nessa reunião. E dentre esses assuntos que foram discutidos, uns foram esse fair play financeiro, que é, o que é o fair play financeiro? É o clube gastar menos do que ele arrecada, nunca gastar mais do que ele arrecada, que foi uma das coisas que levou os clubes no Brasil a terem dívida aí, bilionárias, como é o caso do Corinthians, como é o caso do Vasco, né, que teve sérios problemas, como é o caso do Cruzeiro, de todos os times brasileiros, todos os times. Então é um assunto a ser abordado com relação à gestão, a gastos, né? Não estou aqui longe de mim dizer que isso não tem que acontecer. Tem que acontecer, você tem que ter uma gestão responsável. Mas houve essa reunião na CBF e isso aí causou estranheza ao John Textor, e ele foi falar sobre essa reunião em uma entrevista ontem e disse que ficou surpreso ao saber que o Pedrinho esteve na reunião. Aí de novo falou da SAF do Vasco, que teve acesso a termos do contrato da SAF do Vasco e que a 777 ela não ia obedecer fair play financeiro, que ela tinha o programa de gastar mais do que arrecada. Pois bem, vamos lá, em parte. O John Textor, um dia desses, foi falar da SAF do Vasco e pediu desculpas publicamente ao Pedrinho responder. Por quê? Porque ele falou que, na desculpa, ele falou que falou da SAF, mas não tem conhecimento do contrato, que o Pedrinho estava certo, beleza. Agora ele volta a falar, diz que lhe causa estranheza o Pedrinho nessa reunião, né? E que a 777, que ele tem conhecimento de termos do contrato, que a 777 ia gastar mais do que arrecada. Aí o Pedrinho responde, dizendo que ele mentiu
Primeiro, chamando o John Textor de mentiroso, que o Pedrinho não esteve nessa reunião, quem teve foi o CEO do Vasco, né? Segundo, que não entende por que da preocupação do John Textor com a SAF do Vasco e por que ele falou que não sabia de nada do contrato e agora ele está dizendo que sabe de termos do contrato que tem cláusulas de confidencialidade. Então tá aí o Pedrinho respondendo e dizendo que agora o Vasco tem representatividade, que não vai aceitar qualquer boca aberta ficar falando do Vasco. Tá aí, esses são trechos da resposta do Pedrinho com relação ao John Textor. Eu acho, aí é minha opinião, tá? Porque um dos caras que elaborou o contrato da SAF de venda do Vasco, inclusive assinando uma nota de serviço com o escritório de advocacia que cobra hoje milhões do Vasco, sem que o presidente Salgado tenha assinado essa nota de serviço, né, que é o Zeca Bulhões, que é um dos caras que estava aqui com o Jorge Salgado na hora de vender o Vasco, foi um dos vendedores, hoje trabalha no Botafogo. Hoje ele é diretor jurídico lá no Botafogo. Inclusive para um dos caras, que é o senhor do Botafogo, que cobra milhões do Vasco na justiça também, de serviços prestados aí nessa transição do clube associativo para a SAF. É óbvio que esse cara deve estar dando com a língua nos dentes e falando de termos do contrato que ele ajudou a elaborar. Para mim fica claro isso, né? Por isso que eu acho, por isso que eu tenho falado aqui que essa comissão que está investigando a venda do Vasco precisa de celeridade. O Vascaíno precisa entender que o Salgado, o Osório, esses Zeca Bulhões, todos que venderam, os vendedores do Vasco para essa quadrilha, eles precisam ser alcançados, precisam ser responsabilizados, expulsos do clube e responder criminalmente. Jorge Salgado, Carlos Osório, Carlos Fonseca, esse daí, o Zeca Bulhões, todos que estiveram na gestão do Salgado aí precisam responder criminalmente o que fizeram, o absurdo que fizeram com o Vasco. Voltando a esse tema do John Textor, que volta e meia está falando da SAF do Vasco, mais uma vez dizendo que eu acho que tem que ter gestão competente, tem que ter gestão responsável, que não pode se gastar mais do que recebe, apesar de que futebol não tem essa matemática exata, né? Porque tipo assim, você vai gastar mais do que recebe. Quando você traz um jogador caro, às vezes, mesmo que você não receba para trazer um jogador caro, o jogador caro se paga. Premiação, chegar mais longe em competições ou conseguir título, venda de mais plano de sócio, ao marketing publicitário que vai trazer, você consegue fechar direito de televisão com um valor maior, você consegue fechar empresas patrocinadoras com valores maiores, então acaba que o jogador que vem, que custa caro, ele consegue te fazer também receber mais, aumentar a sua receita. Então existe isso também no futebol. Eu já conversei muito sobre isso, até com o ex-presidente, o Campelo, que falou sobre isso. Que na época ele queria trazer lá o Guarim, o Cano, e muita gente criticou, inclusive o Adriano Mendes, que saiu da gestão dele para ir para do Salgado, dizendo que ele estava fugindo da política de austeridade. E ele, se eu não contrato, o Vasco cai. Aí sai mais caro do que eu contratar. Entendeu a parada? Sobre investimento para você conseguir receber mais. Existe isso no futebol também, tá? E o Botafogo tá aí, girando na cabeça. Líder do Campeonato Brasileiro, podendo ganhar uma Libertadores. Ele pode ganhar, receber, aumentar a sua receita com tudo isso, com um time mais caro. Então existe esse lado também, tá? Mas o John Textor não tem nada que tá se metendo na gestão do Pedrinho ou na SAF do Vasco. Ele tem que se preocupar com os problemas dele, da CBF, da Leila Pereira, da CPI que tá rolando no Senado sobre manipulação de resultado. É com isso que o John Textor tem que se preocupar, e não com o Vasco. E acabou que eu fiz um vídeo, em vez de uma célula, fiz um vídeo aqui já de quase 10 minutos, então nem vou precisar fazer em célula. Vou deixar esse assunto e depois volto pra gente trocar ideia sobre outro assunto. Curte, comenta, diz o que você achou dessa treta entre Pedrinho e John Textor. Grande abraço e com Deus, e saudações vascaínas.